Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Franco, eu sou fisioterapeuta e você está no canal Movimento em Foco. Nosso vídeo sobre análise do movimento com CR7 foi o vídeo com maior visualização em 48 horas e muita gente deu feedback para fazer mais desses vídeos. Então hoje eu vou dar a sequência e vou discutir um pouco sobre o processo de tomada de decisão usando esse vídeo aqui do Djokovic rebatendo uma bola super difícil, certo? Espero que vocês também gostem desse, continuem assistindo. Então vamos lá. Esse tema aí, interação neuromecânica, a gente já falou aqui algumas vezes. Depois eu posso até fazer um vídeo para aprofundar sobre o assunto para quem quiser, mas hoje a gente vai entender basicamente o necessário para a tomada de decisão. Então a gente vai ver que tem o nosso corpo, né, como se fosse aquele bonequinho que eu sempre mostro, com músculos, ossos, articulações, tendões, perfazendo esse sistema locomotor que interage com o mundo à nossa volta, né? E aí a gente vai entender que dentro dessa caixinha preta que é o nosso crânio vai ter uma parte muito importante do nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro ali, aquela parte que é a tomadora de decisões, né? E aí a gente vai entender que se ele está nessa caixinha fechada e ele quer interagir com o ambiente à nossa volta, como que ele faz para interagir? Ele precisa, de alguma forma, pegar informações sobre esse mundo e interagir com esse mundo a partir daí. Então ele pega informações do ambiente ao nosso redor por meio de sensores. E esses sensores são tanto sensores que interagem diretamente com o mundo, então são aqueles estereoceptores, como por exemplo visão, audição, o tato, né? E aí a gente também tem alguns sensores capazes de dar informação sobre o nosso próprio corpo. E com base nisso a gente vai meio como um GPS situar onde o nosso corpo está situado nesse ambiente, como a gente pode, a partir daí, interagir com esse ambiente ao nosso redor. Além disso, a gente vai ter uma outra parte bem importante, que é a nossa experiência. A nossa experiência prévia vai dizer tudo que a gente já fez em relação a esse ambiente, o modo que a gente interage, e vai selecionar ali as estratégias que, no geral, tiveram mais sucesso. E na hora que a gente compara um pouco as informações advindas da nossa experiência prévia e as informações advindas em tempo real dos nossos sensores, aí a gente vai ter algo que nos ajuda nesse processo de tomada de decisão. Então, essa imagem que vocês estão vendo, ela foi tirada de um artigo que no final eu vou mostrar para vocês, mas ela é basicamente uma tomada de decisão aí de um tenista tentando se posicionar no ponto certo para receber e rebater uma bolinha de tênis. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai ver isso na prática, como eu prometi. Esse é o vídeo. Então, a gente está vendo aí o Djokovic recebendo uma bolinha super difícil e olha como ele se alonga bastante para conseguir fazer essa rebatida, né? Então, vamos ver só mais uma vez esse vídeo. Olha lá ele rebatendo e agora a gente vai entender esse vídeo ponto a ponto. Na hora que ele está lá no início, recebendo o primeiro estímulo ali que o adversário dele deu a rebatida, ele vai tentar prever aonde essa bolinha vai cair para ele ter que se posicionar. Então ele vai tomar como base aquilo que a gente já falou, da informação do próprio corpo dele, dizendo onde ele está relacionado com o ambiente e como cada uma das articulações se relacionam entre si, e ele vai pegar aquelas informações do ambiente, advindas do adversário, da bolinha, de todo o contexto do jogo. Com base nisso, ele vai tentar prever qual que é a trajetória que essa bolinha vai assumir. Para ele prever isso, ele não pode desgrudar o olho dessa bolinha. Então, a partir daí, a variável de referência, como a gente já falou lá no vídeo do Cristiano Ronaldo, é a bolinha e ele vai ter que prever essa trajetória. Então, ele começa a estimar com base ali na forma que o adversário rebateu, tanto de força que o adversário usou, e mais uma série de coisas, onde será que essa bolinha vai cair? Ele pode estimar que, por exemplo, vai cair nesse ponto, e aí, por exemplo, a partir daí a tomada de decisão seja de se posicionar nesse pontinho azul que a gente está vendo. Ou então, ele pode ler que foi um pouco diferente essa tomada de decisão do adversário, e que usou um pouco mais de força, mandou em uma angulação diferente, e essa bolinha vai lá mais para o extremo do fundo da quadra na lateral, e com base nisso, ele vai ter que tomar uma decisão diferente e se deslocar um pouco mais longe. Ou então ele pode
tomar outras informações referentes ali do momento atual e ver que, por exemplo, ele usou um pouco mais de força e essa bolinha foi lá no fundo da quadra. E com base nisso, ele vai ter que se posicionar talvez 1, 2 passos para trás para conseguir pegar essa bolinha, certo? Então, com base em várias estimativas e na experiência que o indivíduo tem, ele vai conseguir ter maior precisão de onde ele vai se posicionar para receber essa bolinha. E aí que a gente entra com aquela história lá daquele mapa. Então, a gente vai ter aí uma zona que compõe a área que ele tem experiência prévia, então todas as bolinhas que ele já recebeu, onde, no geral, elas costumam cair, e a informação em tempo real da onde ele acha que essa bolinha vai cair. Com base nisso, ele faz a intersecção dos dois, reduz bastante as opções e fica aí com uma zona de intersecção, que é essa que a gente está vendo aqui na seta, onde junta a parte verde com a parte vermelha, e assim ele consegue planejar aí uma tomada de decisão mais acurada e com menor chance de erro. E a partir daí a gente vai ver justamente o que ele faz para tomar decisão, tudo bem? Olha lá, ele começa a se deslocar nesse sentido e, por meio da propulsão dos membros inferiores, lateralmente, sem desgrudar o olho da bola, ele vai empurrando o chão meio que para o lado por meio de uma sinergia que envolve abdutores e extensores do membro inferior esquerdo, com uma empurrada cruzada ali do membro inferior direito, que envolve extensores e adutores, e ele vai se deslocando. Então, apoia na direita, começa a acumular energia, empurra, apoia, empurra, e ele vai indo. E olha o trajeto da bolinha que ela vem assumindo, até que chega um momento que ela realmente encosta aí no chão, e nesse momento a gente vai ver que justamente a estimativa que ele tinha lá da experiência prévia e a estimativa do que ele vinha tomando como informação aí da trajetória da bolinha com base no que ele viu de movimento do adversário e da própria trajetória da bolinha, ele conseguiu reduzir bastante, e nesse momento ele tem meio que uma segunda decisão aí, um certo ajuste de, beleza, agora que eu já vi exatamente onde a bolinha vai cair, qual que é a melhor forma de eu me ajustar? Então, a partir daí, ele continua olhando para a bolinha e ele começa a antecipar qual vai ser o próximo passo que ele vai dar com base na trajetória assumida dessa bolinha, certo? E aí, tudo aquilo que a gente estava vendo até então, onde ele estava estimando que essa bolinha vai cair, assume um segundo passo de para onde essa bolinha vai surgir ali depois que ela rebate no chão, para eu me posicionar e pegar essa bolinha a tempo de devolver, e talvez devolver aí numa fase que seja difícil para o meu adversário recebê-la, certo? Então, com base nisso, a gente vai ver que ele vai tomar a decisão de continuar o deslocamento lateral até ele alcançar a bolinha por meio daquilo que a gente já falou de extensão e abdução do membro inferior esquerdo, com extensão e adução do membro inferior direito de forma cruzada, até que ele vai chegando próximo, ele se alonga bastante, então ele faz uma grande propulsão aí do membro inferior esquerdo e já vai direcionando a raquete ali para rebater no ponto que ele vai encontrar essa bolinha. E aí ele faz uma grande abertura, lança essa raquete e nesse momento aqui ele já está rebatendo essa bolinha. O que a gente vai ver? Que tem várias coisas que ele precisa controlar, mas uma vez que ele já está acertando a trajetória da bolinha aí, ele vai precisar começar a entrar numa fase de freio e desaceleração do movimento para se reposicionar para uma nova tomada de decisão frente ao que vai acontecer depois que o adversário dele recebeu ou não essa bolinha. Então a gente vai ver a partir daí ele tentando frear conforme a bolinha vai avançando. Então a gente já entendeu bastante desse processo de tomada de decisão. Vamos voltar lá para o vídeo para ver o quão mais fácil fica entender como isso acontece na prática. E olhem que absurdo. Tudo isso, do momento que ele estava lá no começo para o momento que ele chegou no final, no ponto da rebatida que a gente viu, demorou, pasmem, apenas 1 segundo. Então, olha quão rápido é esse processamento de informações e o quão nosso sistema nervoso é habilidoso em fazer esse tipo de coisa, em pegar informações ali em tempo real, comparar com a experiência prévia, tomar uma decisão e, com base nessa decisão, desencadear uma estratégia motora, que é o que a gente acaba vendo, certo? Então, olha lá de novo o vídeo, que legal.
ele rebatendo, e olha em câmera lenta cada passinho do que acontece até ele chegar nessa rebatida. Vamos lá de novo, rebateu, fez o sucesso ali que a gente queria, olha lá. Esses detalhes aí da câmera lenta a gente discute em outro momento que a gente for falar de estratégia motora, beleza? Então, na hora que a gente volta para aquele slide que eu coloquei aqui sobre a interação e sobre esse processo de tomada de decisão, para quem quiser, isso daí foi retirado dessa carta que foi enviada para a Nature, né? Foi publicada em 2004, e quem é um dos autores dessa carta é o Daniel Woopert, que eu já falei aí para vocês. Quem quiser, acessa aí o link do card, onde eu falo um pouco mais sobre a importância de se estudar o movimento. E, basicamente, pelo vídeo de hoje, era isso. O que vale a gente entender é que nosso sistema nervoso é simplesmente o maior estatístico de todos os tempos. Ele, por um processo de tomada de decisão baseada em experiência prévia e informação em tempo real, ele aproxima muito ao que ele prevê que vai acontecer, e com base nessa previsão ele toma uma decisão ali, por meio do recrutamento de uma série de músculos para cumprir essa tarefa, que a gente já sabe que é uma sinergia muscular, que dá resultado à estratégia motora, como a gente já viu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte: curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, quem gosta desse tipo de assunto e vai se interessar por esse processo de tomada de decisão. E também aproveita e se inscreve no canal para a gente sempre continuar trocando esse tipo de informações. Beleza? Desse jeito você ajuda você ajuda seus amigos e também ajuda eu e o meu canal a crescer, alcançando cada vez mais gente. Então, nos vemos no nosso próximo vídeo, onde talvez a gente continue falando desse vídeo, ou talvez a gente venha com outro. Certo? Até mais, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.